Durante sessão do plenário do Senado, o senador Zequinha Marinho apontou que em um ranking de competitividade global, o Brasil ficou classificado no 60º lugar entre 64 países analisados, à frente apenas de África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. O senador afirmou: lamentavelmente, esse resultado é reflexo de uma série de questões que atravancam o investimento no Brasil. Vejam, por exemplo, o efeito nocivo da seita fundamentalista que tem ganhado força no Brasil e que espalha ignorância e preconceitos contra o setor produtivo. É brasileiro falando mal do Brasil de uma maneira que a gente não compreende. O senador explicou: percebam como o fundamentalismo ambiental tem atrasado o desenvolvimento do país. Essa questão ambiental é séria, muito séria. Você não tem algo como o nosso país com a capacidade de fazer produção sustentável mundo afora. Não tem. Mas para atravancar o desenvolvimento, as ONGs recebem dinheiro lá fora, trabalham contra aqui e ainda fazem uma campanha predatória contra a imagem do país. Está aqui o resultado. O Instituto analisa 64 e o Brasil é de número 60. A imagem que se tem lá fora deste país é simplesmente algo estrondosamente errado. Zequinha Marinho mostrou como empreendimentos que poderiam trazer desenvolvimento econômico à Amazônia são impedidos com base em campanhas difamatórias e informações falsas. Ele apontou: uma coisa é o fato, a outra coisa é a versão. Uma coisa é verdade, outra coisa é a narrativa que essa turma constrói para difamar. Eu espero que, desta vez, a avaliação se pontue em critérios estritamente técnicos, porque nós tivemos uma primeira solicitação negada em cima de narrativa mentirosa, negada em cima, lamentavelmente, de coisas feitas propositalmente para atrapalhar o país, para atrapalhar aquela região, para atrapalhar investimentos na busca de um produto que, lamentavelmente, está praticamente com o tempo contado para valer a pena, que é o petróleo fóssil. O senador afirmou: o presidente Lula, quando assumiu, fez uma promessa de destravar o desenvolvimento do Brasil. Está aí o momento da reflexão que estamos fazendo aqui para que o presidente avance, começando dentro de casa, não é verdade? A gente não pode ter um governo que trabalhe contra e um governo que trabalhe a favor, ou um governo que trabalhe a favor e outro que trabalhe contra dentro do mesmo governo. É importante fazer um para acertar, para que todo mundo, quem não puder ajudar, que também não atrapalhe. Isso já é dito pelos nossos ancestrais. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, presidente. Serei breve aqui nas minhas palavras, mas eu queria fazer uma reflexão a nível de país sobre nosso ambiente de negócio e o futuro desse país enquanto um país que precisa fortalecer a sua economia. E aí eu recorro aqui a alguns dados de um instituto internacional para que a gente possa pensar, que a gente possa refletir, para que o governo tome algum posicionamento no sentido de facilitar esse ambiente que não está fácil. Vejam só, dos 64 países analisados pelo ranking de competitividade econômica global, o Instituto Internacional de Desenvolvimento Gerencial diz o seguinte: o Brasil ocupa a 60ª posição, quer dizer, de 64, nós somos o de número 60. Estamos frente apenas da África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. Que coisa, né? Lamentavelmente, esse resultado é reflexo de uma série de questões que atravancam o investimento no Brasil. Vejam, por exemplo, o efeito nocivo da seita fundamentalista que tem ganhado força no Brasil e que espalha ignorância e preconceitos contra o setor produtivo. É brasileiro falando mal do Brasil de uma maneira que a gente não compreende. Por que não cuidar, não ajudar? Pelo contrário, aproveita a oportunidade que tem para falar mal. Percebam como o fundamentalismo ambiental tem atrasado o desenvolvimento do país. Essa questão ambiental, ela é séria, mas muito séria. Você não tem alguém como o nosso país com a capacidade de fazer produção sustentável mundo afora. Não tem. Não tem. Mas aí, para travancar o desenvolvimento, as ONGs recebem dinheiro lá fora e trabalham contra aqui e ainda faz uma campanha predatória contra a imagem do país. E aí, está aqui o resultado. O Instituto analisa 64 e o Brasil é de número 60. Não é? A imagem que se tem lá fora desse país é simplesmente algo estrondosamente errado. Na última sexta-feira, 29, a Petrobras conseguiu a licença para explorar petróleo e gás natural no litoral do Rio Grande do Norte, na bacia Potiguar. Provavelmente, as ONGs ditas ambientais ainda não chegaram lá no Nordeste brasileiro. Infelizmente, na Amazônia, a pressão das ONGs tem atrapalhado um investimento de 2,9 bilhões de dólares para os próximos 5 anos e os planos de desenvolvimento para essa região, que detém o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. O Greenpeace, muito conhecido, chegou a promover uma campanha difamatória contra o empreendimento, justificando a existência de corais que, segundo a ONG, se estenderia do Amapá até o Maranhão. No lado técnico, especialistas já negam isso ou negaram sempre isso. Corais na região não existem. Alegam que na região existem, na verdade, bancos de rodolitos fósseis que seriam algas vermelhas.
sei que foi submetido um novo pedido para a licença de exploração na região que se chama, ou chamam de Foz do Rio Amazonas, que nunca foi Foz do Rio Amazonas. Está exatamente a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, em linha reta. Nada a ver com Foz do Amazonas. Mas uma coisa é o fato, a outra coisa é a versão. Uma coisa é a verdade, a outra coisa é a narrativa que essa turma constrói para difamar. E eu espero que dessa vez a avaliação se pontue em critérios estritamente técnicos, porque nós tivemos uma primeira solicitação negada em cima de narrativa mentirosa, negada em cima de, lamentavelmente, de coisas feitas propositalmente para atrapalhar o país, para atrapalhar aquela região, para atrapalhar investimentos, na busca de um produto que, lamentavelmente, está praticamente com tempo contado para valer a pena, que é o petróleo fóssil. Todo mundo sabe que vivemos uma transição energética e que a tendência mundial é buscar outras alternativas. E aí seria a hora do bom senso dizer para essa turma que a gente precisa aproveitar aquilo que tem enquanto isso vale alguma coisa. Sobre essa situação, gostaria de ler um trecho da carta da Ação Pró-Amazônia, que reúne todas as federações de indústrias dos estados da Amazônia Legal. Abre aspas. Não podemos continuar excluídos do desenvolvimento brasileiro, retardando a exploração do óleo e gás na plataforma continental do Ceará, Maranhão, Pará e Amapá. É preciso ficar claro que o impedimento de exploração esvazia por completo o debate e a possibilidade de tomada de decisão da sociedade local. É forçoso admitir, dizem aqui as federações das indústrias da região amazônica, é forçoso admitir que o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente utilizem-se de uma visão tosca, isso é o que está escrito na carta, de uma visão tosca de proteção ambiental que diminui nossas possibilidades de dar um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Fica a pergunta, qual o futuro que queremos para a Amazônia? A resposta precisa vir do conjunto da sociedade, fecho aspas. É isso, precisamos participar das escolhas desse processo de pensar o futuro da Amazônia e do Brasil. Nós queremos uma região e um país competitivo, um país soberano, que seja o verdadeiro dono do seu futuro. E aí, presidente, era isso que eu queria chamar a atenção. 64 países analisados, nós somos o de número 60. A gente vive esse dilema, amarrando tudo, burocratizando tudo, complicando tudo. O presidente Lula, quando assumiu, fez uma promessa de destravar o desenvolvimento do Brasil. Está aí o momento da reflexão que estamos fazendo aqui, para que o presidente avance, começando dentro de casa, não é verdade? A gente não pode ter um governo que trabalhe contra e um governo que trabalhe a favor, ou um governo que trabalhe a favor e outro que trabalhe contra dentro do mesmo governo. É importante fazer aí um para acertar, para que todo mundo, quem não puder ajudar, mas que também não atrapalhe. Isso já é dito pelos nossos ancestrais, né? Então que a gente possa ver um país marchando melhor, um país que não complique a sua própria sorte, um país que pense nas gerações seguintes, porque cresce a todo dia. Poucos países no mundo têm um índice de crescimento como o nosso, e a gente não pode
ficar aqui parado sem se preocupar com o futuro das gerações que virão. Portanto, daí a necessidade de se fazer uma boa reflexão para se tomar novas atitudes. Muito obrigado.